Olá! Para se obter melhor resultados de remédios ou medicamentos, é importante tomá-los na dose e na hora correta, pela via de administração adequada e de modo apropriado. Além disso, médicos e farmacêuticos devem ser capazes de dar a clara orientação que pacientes necessitam. O tratamento é uma atividade compartilhada entre médico e paciente. A história da saúde e do combate às doenças tem grande relação com o uso de medicamentos. Hoje, não conseguimos mais ter relação da atividade médica sem o uso de algum tipo de medicamento. Desde a descoberta da penicilina por Fleming, muitos estudos têm sido realizados para o tratamento de algumas doenças. Investimentos são realizados em todo o mundo, voltados para novos medicamentos e para a cura de muitas doenças, como por exemplo da AIDS. Para que um medicamento seja comercializado, ele passa por diversas etapas de estudo. Muitos deles passam por cerca de 10 anos de estudo para que ele possa ser introduzido no mercado. Portanto, um medicamento, quando está sendo comercializado, ele está sendo comercializado com uma certa segurança, onde já houveram estudos em animais e depois em seres humanos. Portanto, já existe um nível de segurança quando ele está sendo usado por um paciente. Apesar disso, ele está sempre sendo monitorado por órgãos competentes para saber se a segurança está sendo contínua e se não está trazendo nenhum malefício às pessoas. Devemos saber as ações farmacológicas, o efeito de cada medicamento. Por exemplo, alguns remédios existem para analgesia, outros medicamentos existem para que eles sejam um anti-inflamatório e outros um antibiótico. São usados conforme a doença e a patologia, o sinal, o sintoma de cada paciente. O efeito farmacológico, por exemplo, de um analgésico é para diminuir a dor. Conhecido é o paracetamol ou o ácido acetil salicílico também. Os antibióticos são usados para combater infecções bacterianas, por exemplo, a penicilina ou a penicilina benzatina, conhecidamente como benzetacil. Além dos efeitos farmacológicos, podem acontecer os eventos adversos, aqueles eventos contrários àquilo que nós desejamos quando utilizamos um medicamento. Por exemplo, utiliza-se um analgésico como o paracetamol e dá irritabilidade, a pessoa fica irritada, ou uma reação alérgica no organismo. Esses eventos podem acontecer ou por uma dose inadequada ou mesmo pela pessoa ter uma reação alérgica àquele tipo de medicamento. É importante que, se você tiver algum tipo de evento adverso, você pare imediatamente o uso do remédio e converse com o seu médico. Educação e prevenção são os nossos meios de salvar vidas. Cuide de sua saúde. Afinal de contas, a nossa vida não tem preço. Existem tratamentos que a medicação é fundamental. Sobre o tratamento para o diabetes, a insulina vem sendo o tratamento mais eficiente no controle das glicemias. A insulina é um medicamento que começou a ser utilizado na década de 20 e de lá para cá vem tendo uma série de inovações, melhoras para evitar todos os efeitos colaterais e as complicações do seu tratamento. No momento a gente tem vários tipos de insulina comercializáveis, né? E aquelas insulinas que são distribuídas pela rede pública, as mais conhecidas, a insulina NPH, que é uma insulina de ação prolongada, em que o paciente ele faz uso regular em torno de 1 a 2 vezes ao dia, vai depender da prescrição do seu médico, e as insulinas de ação rápida, as regulares, que geralmente são associadas ao tratamento para controle das hiperglicemias, ou seja, o aumento do açúcar que ocorre após as refeições. No momento também existe um outro tipo de insulina, a glargina, que é uma insulina mais moderna, mais eficiente, que é comercializada e ainda não distribuída pela rede pública e que permite um controle mais seguro do diabetes, evitando os episódios de hipoglicemia, que é o que realmente deixa o paciente mais inseguro. A fim do tratamento mais eficaz com a insulinoterapia, é necessário que o paciente esteja bem orientado, que faça uso da prescrição que o seu médico fez e principalmente tenha um controle muito rigoroso das glicemias, o famoso HGT, o teste do dedo, onde que se dosa o açúcar no sangue.
que é através desse exame que vai poder ser alterada a dose dessa insulina, aumentando ou diminuindo. Dentre as insulinas, existe recentemente uma que está sendo comercializada, que é a insulina inalável, tá? É uma insulina que tem uma ação semelhante àquela insulina de ação rápida que a gente geralmente administra antes das refeições, tá? Bem, medicamentos para emagrecer. Hoje em dia é um capítulo muito importante que a gente vê muitas pessoas em busca de medicamentos ou alternativas para perder peso rapidamente. Isso é um capítulo, como eu já falei, muito complicado e perigoso, tá? Existem vários remédios para emagrecer, tá? Só que só o remédio em si não é o tratamento adequado e único no combate à obesidade. Existe uma necessidade de uma mudança do hábito de vida dessa pessoa, né? Evitar o sedentarismo, uma alimentação mais adequada. E o que nós vemos hoje em dia são pessoas que buscam muitas vezes maneiras alternativas, sem consultar o médico, conseguem receitas de medicamentos que são os famosos coquetéis, onde eles usam uma série de substâncias, anfetaminas, antidepressivos, e que isso pode trazer sérias complicações e deixar essa pessoa com problemas que ela vai ter que administrar para o resto da sua vida. Existem medicações que são usadas como facilitadores da ereção, para aquelas situações em que o homem tem uma disfunção erétil, ou seja, uma incapacidade para manter uma boa ereção. Dentro dos grupos de facilitadores da ereção, a gente tem o sildenafil, que é o Viagra, o tadalafil, que é o Cialis, e outros, vardenafil, que é o Levitra, e assim por diante. São drogas já, medicações consagradas, com um bom tempo de uso no mercado, e que tem a sua indicação para aqueles pacientes que não conseguem ter uma ereção satisfatória, uma ereção adequada. Existem situações em que o homem tem uma redução do nível de testosterona. Então a gente faz uma dosagem laboratorial desse nível de testosterona, que é o hormônio masculino. Na maioria das vezes o paciente chega com fadiga, com redução da vontade de manter relação sexual, ou seja, uma redução da libido. E a gente pede essa dosagem hormonal e consegue detectar que o paciente necessita de uma reposição da testosterona. Como é que se faz essa reposição? Através de medicações. A gente tem aí o alandonato de dihidrotestosterona, que é o Deposteron, e algumas outras testosteronas injetáveis, e o paciente faz essa reposição e acaba retomando uma vida sexual normal. Sempre que há indicação da reposição de testosterona através da medicação injetável, é importante que o paciente passe por uma avaliação médica para excluir câncer de próstata. A gente não pode esquecer que nas situações em que tu tem câncer de próstata, se tu repõe testosterona, na verdade tu está fazendo um estímulo à progressão de um tumor.